Fala pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje a gente vai falar sobre um assunto muito recorrente, que são as abfrações. Você já se perguntou por que essas lesões aqui, esses padrões de desgaste, se formam perto da raiz dos seus dentes? Esses padrões causam muita sensibilidade, tornando desconfortável tomar líquidos frios, quentes ou até mesmo ingerir doces. Nesse vídeo vou explicar para vocês o porquê que esses padrões são gerados, essas lesões são geradas e principalmente como tratar e desmistificar um pouquinho para vocês, porque isso aqui não acontece porque vocês normalmente acham que é escovação com muita intensidade. É claro que isso contribui, mas não é a maior causa. Eu vou passar para vocês tudo nesse vídeo. É muito comum a gente pensar que uma técnica inadequada de escovação, ou seja, uma intensidade, movimentos para um lado para o outro, para cima e para baixo, com muita intensidade, vão gerar esses tipos de lesão. É claro que isso contribui, mas esses padrões de desgaste, normalmente em forma de cunha, tem um nome técnico. O nome dele é abfração. Por exemplo, os pacientes podem parar de escovar completamente por medo de agravar essas lesões, o que pode levar a uma gengivite, uma recessão e outros problemas devido a um diagnóstico incorreto. E isso é extremamente sensível. Entendendo isso, é um erro pensar que a escovação sozinha pode causar esse tipo de lesão. A gente já acaba com a primeira e maior dúvida por aqui. Então, pessoal, é um erro pensar que a escovação por si só é responsável por gerar esses tipos de lesão. Tanto é que se isso acontecesse de fato, a gente não teria isso somente um ou dois dentes, em cima, embaixo, ou de um lado e de outro. A gente teria em todos eles, de uma maneira geral. Em segundo lugar, se a gente realmente tivesse uma técnica de escovação inadequada, haveria inflamação, sangramento na gengiva, o que a gente chama de gengivite, e também indicaria uma patologia diferente, muito mais dolorida e intolerável. Em terceiro lugar, a escova seria 100% destruída antes mesmo que a gente pudesse gerar qualquer tipo de dano aos nossos dentes. Mas Guilherme, você me falando tudo isso, então o que de fato é que você chama de abfração? O que é de fato esses desgastes? E como eu consigo entender melhor? Claro, primeiro ponto, pessoal, indo no clínico, você passando em consulta, que é o que a gente recomenda para vocês de 6 em 6 meses, ou pelo menos uma vez ao ano, para que você, dentro dessa consulta, o clínico te avalie e principalmente cheque a sua mordida. Porque a maior causa das abfrações é sobrecarga de mordida. Quando você tem um apertamento ou até mesmo um rangimento conhecido como bruxismo, esses dois juntos, juntos ou separados, que a gente pode ter também um apertamento sozinho ou bruxismo sozinho, ou os dois conjugados, geram em maior número e grau o que a gente chama de abfração, o nome técnico desses desgastes. Então, a gente entendendo todos esses cenários até aqui, eu vou dar um exemplo simples e prático para vocês. Quando o paciente, alguém morde com muita intensidade ou incorretamente, apertando os dentes com muita força, essa pressão é direcionada às áreas mais friáveis, mais frágeis, onde a gente tem menos esmalte, ou seja, lá na parte de junção de dente com gengiva, Isso faz com que se gere microfraturas que com o tempo, se não tratada essa intensidade, se transformam em fraturas maiores e se transformam em formas de cunha, que o nome técnico que vocês já vão ficar experts é a abfração. E quanto mais tempo isso passa sem o tratamento, mais essas lesões se geram, mais elas aumentam e com isso a gente vai tendo esse cenário de uma maneira generalizada. Pessoal, existem 3 causas principais para esse tipo de lesão. Primeiro, que é o bruxismo, que é um movimento, igual eu disse agora há pouquinho, que é o movimento de ranger os dentes involuntariamente, que acontece normalmente de noite quando nós dormirmos. O segundo é o apertamento, que não existe o movimento de ranger, mas somente o movimento de apertar. E terceiro, o mau posicionamento dos nossos dentes, ou seja, uma má oclusão, quando os nossos dentes não têm o engrenamento ou posicionamento correto que eles precisariam ter. E isso faz com que a gente prejudique o que nós chamamos de guias de desoclusão. São os movimentos involuntários, mas que a gente faz toda hora, principalmente ao mastigar, que são movimentos de para frente, para trás e para um lado e para o outro. São movimentos naturais. E quando nós não temos esses dentes bem posicionados, a mordida bem posicionada, essa eu até posso considerar que é a maior causa dos nossos problemas de
a bifração. Além disso, pessoal, o que a gente hoje vem enfrentando não é mais tratar somente a doença cárie. Quando vocês vêm no consultório, vem tratar, doutor, tô com dor no dente, preciso tratar um dente, né? Ou quando você percebe precocemente essas lesões, você consegue fazer um autodiagnóstico, tipo, estou apertando meu dente, ou seu esposo te diz, você está rangendo o dente durante a noite. O que existe hoje também é que dentro do nosso alto consumo de alimentos e bebidas ácidas, como frutas ácidas, limão, né, o alto consumo desses tipos de bebida e alimentos geram o que a gente chama de lesão cervical não cariosa, que em outras palavras também é a bifração. Porque lembra que eu disse para vocês agora há pouco que o esmalte do nosso dente lá em cima, na junção de dente com gengiva, é muito fininho? Ali fica uma área muito mais suscetível a desgaste. E esses alimentos, bebidas, são grandes vilões nessa área. E isso, como disse, a maior causa do nosso apertamento, dos nossos desgastes, das nossas lesões, das nossas bifrações, não é a escovação, não é a causa de micro-organismos, ou seja, cárie, é sim o apertamento e também agora, como vemos estudando, a ingestão considerável de bebidas e alimentos com alta acidez. Mas Guilherme, diante de tudo que você vem falando aí, eu estou em dúvida, será que eu tenho uma bifração? Ou será que aquela sensibilidade que às vezes eu venho sentindo com gelado, doce, quente, é normal? Ou será que, mesmo que eu não veja essas lesões, essa característica de uma abifração, de um formato de cunha, como será que eu realmente diagnostico? Pessoal, vamos lá. É claro que para a gente chegar nesse ponto aqui, não é do dia para a noite. Então, a minha maior recomendação para vocês, a minha maior sugestão é visitar o seu dentista regularmente. Então, não existe um desgaste, uma perda de estrutura dental tão severa assim. Então, se ao menor sinal você estiver com esse tipo de desgaste ou sensibilidade, vá ao seu dentista. Lá na consulta, ele vai diagnosticar, porque como eu também disse, isso não é do dia para a noite. Caso seja diagnosticado, o que vai ser abordado? Primeiro, existem vários mecanismos de validação que a gente consegue saber a intensidade de mordida. Primeiro, no método mais antigo, que é a averiguação com carbono. A gente consegue colocar um carbono, pedir para o paciente morder, existem técnicas para isso, e a gente consegue diagnosticar a intensidade da mordida. Segundo e mais atual novo parâmetro ou método de validação para a gente diagnosticar intensidade de mordida. É o que a gente chama de escaneamento intraoral, que é um scanner, de fato uma câmera que passa entre os nossos dentes, né, sobre os nossos dentes superiores, inferiores e também no registro de mordida. E o equipamento, o computador, ele autodiagnostica e consegue nos dar no mapa de cores, o que nós chamamos de oclusograma, a intensidade e sobreposição dessa mordida. Isso, aliado ao nosso exame clínico, é 100% factível e detectável o seu grau de abifração, que pode ser um grau leve, onde a gente tem um início de sensibilidade, então aquele alimento gelado, quente, doce, né? Passando depois para o moderado, quando já começamos a ter uma exposição dessas lesões, e aí a gente começa a ter sensibilidade com mais frequência aos alimentos, né? Terceiro, quando essas lesões já são consideradas como nessa imagem aqui, são lesões generalizadas, que aí sim podem estar dispostas nos dois lados, né? Do lado direito, do lado esquerdo, superior e inferior, e também já com uma característica de perda da anatomia dental. E você perdendo a anatomia, você com certeza estará perdendo função dos seus dentes. Então veja, de uma simples abifração, ou seja, de um simples descuido ou não atentar nas visitas regulares ao dentista, a gente pode estar suscetível a problemas consideráveis. Então esses são os problemas mais corriqueiros, ou seja, a maneira mais corriqueira de você ter um diagnóstico de abifração, apertamento, né? Abordando um outro ponto que é extremamente sensível, e a gente lida isso no dia a dia, é
Doutor, eu usei aparelho por muitos anos. Parece que quando eu fazia as manutenções ou comecei a usar aparelho e depois por qualquer motivo eu abandonei esse tratamento, eu percebi que em vez de ajustar, arrumar o posicionamento, eu mais perdi função e perdendo essa função eu também tive um aumento de sensibilidade. Pessoal, isso de fato acontece. Então, o que a gente mais vai reforçar para vocês é diagnóstico, porque o diagnóstico ele vai nos levar para um patamar de equilíbrio, de planejamento, e você planejando corretamente, você vai executar corretamente. Isso dentro da nossa parte. E para vocês, pacientes, aí do outro lado da tela é segurança e previsibilidade. Porque eu quero fazer com vocês uma analogia muito simples. Você, quando compra um carro, você sabe que você precisa fazer manutenção. Ou seja, você precisa trocar óleo, você precisa trocar pneu, né? Você precisa fazer check-ups preventivos. E isso não é diferente do que a nossa saúde. Como eu tenho certeza que você faz seu check-up anual no médico. Ou seja, na nossa área aqui dentro da odontologia, isso também se faz necessário. Então, meu maior conselho para vocês é, de fato, a prevenção. Então, visite seu dentista com frequência. Se alguma coisa mudar, se você estiver com picos de apertamento, picos, ou desenvolver bruxismo, faça essa visita, diagnostique, para você tratar sempre no começo. Porque tudo que é tudo que é diagnosticado e tratado no começo, com certeza vai ter uma estabilização e um acompanhamento muito mais eficiente. Guilherme, entendi tudo isso que você falou. Eu entendi que existem fases, Ou seja, a gente pode ter abfrações simples, moderadas e até mais graves. Mas você me disse como é o tipo de tratamento. Pessoal, vamos lá. Claro que eu sempre vou enfatizar que vocês visitem o dentista de vocês para o melhor diagnóstico, tá? Mas para abfrações leves, normalmente a gente aplica selantes, vernizes, para que aquela região seja protegida. Em abfrações desgastes moderados, a gente já vai ter aquela cunha formada, aquele desenho, aquela depressão formada. O que normalmente nós fazemos? A melhor maneira técnica de resolução é restaurar essas áreas. Guilherme, em casos mais agressivos dessas lesões, nós também restauramos, mas principalmente nesses casos o paciente ele já teve uma perda, um problema de função e perda de anatomia, e com isso o equilíbrio mastigatório também foi perdido. E esse paciente com essas características, além da restauração, pacientes com apertamento, bruxismo, além da restauração, a reconstrução do dente, o que a gente precisa fazer? Um uso de placa. E essa placa se chama placa miorrelaxante ou popularmente conhecida como placa de bruxismo. Mas não assim, eu uso uma placa de bruxismo. Eu vou fazer, como que será que é essa placa? Pessoal, a placa de bruxismo, a placa miorrelaxante, ela tem uma característica muito bem específica. Ela tem que seguir alguns requisitos, algumas normas, para que ela realmente funcione, tá? Ela precisa ser ajustada e você também precisa visitar o dentista com regularidade para ele entender como ela está performando de acordo com o seu caso. Tá joia? Pessoal, só reforçando com vocês, esse conteúdo aqui ele tem caráter informativo e educativo. Então, um autodiagnóstico, ou seja, você entender sobre a lesão é muito importante. Mas mais importante do que isso é você visitar o seu dentista. Chegamos ao final de mais um vídeo, pessoal. Então, curte, comenta aqui embaixo de onde você está assistindo esse vídeo, cidade, estado, até mesmo de outro país, A gente sabe que tem um monte de brasileiro por aí no mundo afora, Eu tenho certeza que isso tem muita recorrência. Você pode mandar para alguém para ajudar com essa informação, E mais do que isso, siga o nosso canal, porque toda semana aqui tem vídeo novo e muito conteúdo legal para vocês. Valeu e nos vemos no próximo vídeo. Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Dr. Guilherme Stadler e hoje a gente vai falar sobre um assunto, na verdade, uma ocorrência, que é a afta, que eu tenho certeza que já aconteceu com você. Mas antes da gente falar sobre esse assunto,
já curte, comenta aqui, né, compartilha e principalmente se inscreve no nosso canal, porque esse é um assunto que é de extrema relevância, porque eu já tive algumas vezes, você também tenho certeza que sim, e as pessoas com que você convive também, tá? Então, pra gente entender o que é afta, a afta, como a gente tem aqui na tela, é uma lesão que às vezes surge na boca e a gente nem percebe o porquê. Mas, doutor Guilherme, quais são as causas da afta? O que pode ser que aconteça, que esteja acontecendo dentro da nossa boca que gera a afta, né? Então, o primeiro dos fatores é a nossa alimentação. Ou seja, a alimentação ácida pode ocorrer afta, a não higienização também pode acontecer afta. Então, doutor Guilherme, todo mundo vai ter afta um dia? Sim. A maioria das pessoas, não vou falar que 100%, que 100% nunca existe, né? Mas a maioria das pessoas sim desenvolve afta, mas principalmente na fase da infância, tá? Quando tem baixa de imunidade, a gente sabe que criança está mais propensa a sofrer esse tipo de ação, né? Mas, doutor Guilherme, eu nem percebi o início da afta, quanto tempo que demora às vezes para ela sair. Eu não lembro, já tive isso há muito tempo atrás, mas como que funciona? Pessoal, normalmente a afta, ela desaparece em 5, 10, 15 dias, né? Mas às vezes a gente sabe que essa dor causada pela afta, ela pode ser aguda, aquela dor realmente que incomoda muito. O que a gente pode fazer em casos como esse? Claro, a primeira recomendação vai ser sempre você procurar o seu profissional da odontologia, o seu dentista. Em alguns casos, principalmente, a gente faz a recomendação do uso de algumas pomadas intraorais, como a Onsilon Hora Base, ou algumas outras pomadas com corticoide, e elas têm essa ação analgésica e também ação de cicatrização. Então, pessoal, é muito, muito, muito importante fazer com que a gente tenha uma higiene equilibrada, manter a boca higienizada, para evitar a instalação de fungos, bactérias ou coisas que provoquem a afta, né? A gente sabe que na internet a gente tem muitas coisas como remédios milagrosos ou situações, né, que a gente se depara na internet como soluções milagrosas, melhor dizendo, né? Como, se tratando da afta, própolis, às vezes bicarbonato, ou aquele remedinho caseiro que a gente já coloca sal, porque sal cicatrizante e vai melhorar, mas muitas vezes isso potencializa negativamente. Então o que a gente recomenda? Sempre recomenda deixar a boca higienizada, ao menor sinal e sintoma de agravante dessa afta, você procurar o seu dentista, né? E seguir essas recomendações. Então, assim, fuja dessas soluções milagrosas do que a gente vê por aí, siga as recomendações adequadas e a gente tem certeza que o seu quadro vai evoluir positivamente. Qualquer pessoa, de fato, pode sim desenvolver afta. Isso é mais comum na fase da infância, as crianças têm mais propensão a esse tipo de quadro clínico. Primeiro, por questão de baixa de imunidade, né? Questão de higienização, a gente sabe que na fase da infância a criança tem menos destreza técnica para isso. Mas a afta também não só se desenvolve só nisso. A gente sabe que tem recorrência de pessoas com baixa imunidade ou até pessoas que estão fazendo uso de muito antibiótico e corticoides. Que aí sim a gente tem, de fato, uma baixa mais ainda dessa imunidade e essas lesões, elas aparecem com mais facilidade, tá bom? Uma coisa que pode ser, só para finalizar isso com vocês, mas uma coisa que pode ser facilmente confundida com afta, não é afta, mas pode ser confundida, é a questão dos pacientes que usam próteses, aquelas próteses removíveis e que pelo contato com a mucosa, com a gengiva, e essas próteses não sendo bem adaptadas, elas acabam gerando feridas e essas feridas têm uma evolução clínica negativa e normalmente são confundidas com afta. Então vale também esse recado. Se você estiver porventura passando por isso, a gente vai sempre fazer a mesma recomendação. Procure o seu profissional de saúde odontológico. Pessoal, e seguindo esse nosso vídeo, né, de tipos de lesão na boca ou de coisas que acontecem na nossa boca, a gente vai falar do nosso segundo item no vídeo aqui, que é a saliva grossa. Eu vou até pedir uma ajuda para o meu editor aqui, porque a gente tem uma lista de fato de itens, né, que podem ocorrer com um quadro clínico de saliva grossa. Então, o primeiro é quando o paciente ele tem próteses novas, essas próteses elas não se encaixam bem. Então, a gente tem um quadro clínico normal de salivação grossa. Outras coisas que podem acontecer: refluxo gástrico, isso tem acontecido cada vez mais, pessoal. Infecção na boca ou garganta. Medicamentos, isso daí é uma coisa bem sensível. Medicação como ansiolítico ou antidepressivo. Gravidez também normalmente tem uma tendência de deixar a nossa salivação grossa.
estomatite, paralisia de Bell. O que é isso, doutor Guilherme? É quando o paciente perde a inervação do nervo trigêmeo, tá? Envenenamento por mercúrio, raiva, sífilis, consumo excessivo de proteínas, tabagismo, que é cigarro, né? Baixa ingestão de água, isso é a coisa mais simples da gente imaginar, né? Ah, minha boca tá seca, minha saliva tá grossa, obviamente é por falta de hidratação, né? Isso vem num cenário comum do dia a dia. E também intolerância à lactose. Então, pessoal, são esses os quadros clínicos mais comuns para salivação grossa. E aí a gente vai continuar falando mais sobre isso, que é extremamente interessante. Então, pessoal, seguindo aí, todos esses itens, eles geram o quadro clínico de normalmente ter a boca seca. Quem tem a salivação grossa, pessoal, pode ter, né, melhor dizendo, mau hálito. O mau hálito, eu vou até fazer junto com vocês aqui, né? Quem tem essa saliva muito espessa, normalmente acumula uma substância que se chama mucina. Essa substância, junto dos restos de alimento, ela pode gerar uma descamação bucal. E o efeito colateral disso tudo, desse ecossistema inteiro, é o odor desagradável, ou seja, popularmente conhecido como mau hálito. Então, pessoal, para a gente finalizar esse tema, esse tópico aqui, se você é um paciente que tem esse quadro clínico de salivação grossa, é claro que os alimentos sólidos ou alimentos muito secos, como farinhas, farofas, etc., são alimentos extremamente contraindicados. O que são os alimentos mais indicados? São alimentos pastosos, alimentos líquidos, que vão contribuir para a hidratação da sua boca, tá bom? E para finalizar, pessoal, uma dica aqui, uma diquinha básica para vocês. O que ajuda a ter uma maior produção de saliva é uma fruta muito comum no nosso dia a dia, que é o limão. Então você pode fazer a ingestão do limão com água quente, isso ajuda bastante nessa produção e com certeza vai ajudar você no dia a dia. Mas sempre vai valer aquela dica, a velha máxima dica. Ao menor sinal e sintoma, procure o seu profissional ou da odontologia, o seu dentista, tá bom? Porque ele é a pessoa mais indicada para te ajudar nesse sentido. Fala, pessoal, então para a gente finalizar o nosso vídeo aqui, eu vou falar do terceiro item, que é a língua ardendo. E você fala, caramba, Guilherme, mas língua ardendo, isso não é comum. Sim, pessoal, isso de fato não é comum. Eu vou citar agora na sequência 5 itens e sintomas, né? Na verdade, de sintomas que acontecem recorrentes de língua ardendo. Então, pessoal, primeiro item, eu tenho certeza que já aconteceu isso alguma vez com vocês. É a ingestão de alimentos ou bebidas quentes. Um exemplo aqui, você chegou em casa morrendo de fome. Quando você vai ver, um exemplo, uma pizza aqui, acabou de chegar a pizza e está morrendo de fome. Você dá a primeira mordida na pizza e vem aquele queijo, gruda na língua, e você fica desesperado. Quando você percebe, você tem aquela sensação de língua queimada, língua ressecada. Esse é o primeiro sinal de língua ardendo. Um outro fator, pessoal, que pode causar ardência na língua é a boca seca, ou seja, a ausência de salivação. Então, quando a gente não tem a nossa boca hidratada, a nossa mucosa hidratada, o tecido da mucosa, o tecido da língua, eles ficam mais expostos. E com isso também a gente pode gerar ardência na língua. Pessoal, uma coisa que eu tenho certeza que vocês não sabiam. A falta de vitamina B também pode estar relacionada com ardência na língua. A vitamina B é essencial para o funcionamento, né, para o nosso corpo ter o seu ecossistema aqui completo. E a ausência dela contribui muito negativamente para que a gente tenha esse sinal e sintoma clínico. Pessoal, isso a gente vê muito no nosso dia a dia clínico aqui. Infecção gerada por fungo, normalmente candidíase. Candidíase, pessoal, é um fungo que se instala nos tecidos moles, né, principalmente na língua, e ele gera uma desidratação considerável. A gente tem uma sensação às vezes de ardência, aquele aspecto esbranquiçado na língua, às vezes em lábio também, e isso também contribui negativamente. Então vale muito atenção, porque uma vez o fungo instalado, ele só pode ser tratado. Existem vários mecanismos de tratamento, né? Um deles são os remédios, aplicação tópica, e o que a gente usa muito hoje, tem muita eficácia, é a laser terapia. E o quinto e último item, pessoal, é o que a gente chama de síndrome da boca ardente ou de boca ardente. E isso, pessoal, é uma condição assim rara. Então, se você tiver esse sintoma ou algum desses outros sintomas, o que a gente sempre vai
reforçar aqui. Você fala, nossa, Dr. Guilherme, mas como você é repetitivo, em todos os vídeos você fala a mesma coisa. Sim, pessoal, a gente tem que bater nessa tecla, porque esses nossos vídeos, eles são meramente educativos, né? Eles são para conversar com você de uma maneira mais zen, mais tranquila, né? Mas se você tiver algum desses sintomas, o que a gente vai sempre recomendar, e principalmente esses sintomas relacionados a lesões de boca, não é todo clínico geral, ou seja, o clínico geral, melhor dizendo, ele vai ser a porta de entrada para o seu diagnóstico. Quem tem a competência técnica de detectar e diagnosticar esses tipos de lesão é uma especialidade na área da odontologia que se chama estomatologia, ou seja, vocês serão encaminhados para o estomatologista ou até mesmo o bucomaxilo, que são pessoas que têm a lida diária com esses tipos de lesões. Bom, eu como sou da área da dentística, área de reabilitação oral, eu não tenho tanto contato com esses tipos de lesão. Então, o que o Dr. Guilherme vai fazer caso venha um paciente com esse quadro clínico aqui? Eu vou delegar, eu vou indicar para um profissional que tenha mais competência técnica nesse determinado assunto, tá bom? Então, foi mais um vídeo no nosso canal, e essas três fatores, né, 3 tipos de acometimentos em língua, em boca, tá bom? São extremamente importantes, relevantes e também recorrentes no nosso dia a dia clínico. Para você que não curtiu, não compartilhou, curte, comenta, compartilha e principalmente se inscreve aqui no nosso canal, deixa o sininho ativado para as notificações dos nossos próximos vídeos, tá bom? Esse foi mais um, aqui vai meu muito obrigado e até a próxima.